Pois vamos, em 19 de junho, Porto Alegre chovendo. Chovendo no Rio Grande do Sul inteiro, né? A gente olha assim e vê as famílias sendo retiradas de casa de novo, né? Aqui na Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 100 mil pessoas atingidas, né? Dizem que nada acontecerá perto do que aconteceu no ano passado, mas o tema não é esse, né? O tema é o trauma. O tema é as pessoas olharem para a infraestrutura urbana e perceberem que quase nada mudou, né? E aí quando tu escuta as pessoas falando, né? As pessoas perdem tudo que já não tem mais, né? E especialmente, e o grave disso tudo é perder a esperança, né? Perder a esperança. É olhar para o poder público e ver que nós temos uma lentidão gigantesca, né? Gigantesca. Por exemplo, sabe, aqui em Canoas, na Matias Velho, né? Ontem, numa entrevista, o poder público disse que os projetos que resolveriam o problema estão orçados pela volta de 280 milhões de reais. Isso me chamou a atenção, sabe? Você sabe quanto é que custa um acionamento do Domo de Ferro em Israel para se defender dos mísseis iranianos? Uma noite, um dia de operação do tal de Domo de Ferro. Custa, estava escutando agora há pouco, lendo jornais americanos, né? 300 milhões de dólares. 1,5 bilhão de reais por noite. Isso é o que custa a defesa de Israel. Por noite, quando o domo é ativado, aqueles mísseis que interceptam mísseis, leva 1,5 bilhão de reais. Aqui em Canoas, 100 mil pessoas estão com água pelos joelhos, perdendo tudo. E 280 milhões de reais resolveria o problema. Eu poderia fazer esse comparativo com qualquer outra coisa. Esses dias eu disse, um projétil de metralhadora de guerra custa na volta de R$100. Um projétil, um. E aquelas porcarias, o cara aperta o botão e aquela coisa gospe centenas de projéteis, centenas de milhares de reais são disparados para matar gente. Nesse período de 7 dias da guerra entre Irã e Israel, 150 pessoas já foram mortas em Gaza. Só nesse período eles estão na volta dos 60 mil seres humanos mortos no genocídio praticado por Netanyahu. Mas o que isso tem a ver com as nossas enchentes? Tudo. O mundo, queiram, não queiram, gostem, não gostem, vive como diziam os antigos no começo dos processos de globalização, né? O mundo vive uma aldeia global. Se o Irã cometer a sandice, o erro estratégico de fechar o Estreito de Hormuz, o mundo praticamente entra em colapso. Por que eu acho que o Irã não vai fazer essa sandice? Porque é por ali que sai o petróleo que ele próprio, o Irã, vende para a China, que é a sua aliada, né? Então, eu imagino que as pessoas não deem tiro no pé, né? Mas eu só imagino, né? E às vezes eu vejo a minha imaginação sendo destruída pelos fatos.
O Irã, um país com 90 milhões de habitantes, com uma cultura sofisticada na sua sociedade civil, vivendo esse paradoxo de estar submetido a uma ditadura horrenda de natureza religiosa, uma teocracia. Quando a religião se mistura com a política, nada pode dar certo, nada pode dar certo. O que isso tem a ver conosco? Veja os discursos do Bolsonaro, vejam os discursos do Tarcísio de Freitas, vejam o porta-voz do bolsonarismo, Silas Malafaia. Deus, 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 pobre Deus, pobre Deus. Eu acho que se Deus existisse mesmo, já tinha feito serviço no tal de Silas Malafaia, em todos aqueles que usam seu nome em vão. E tu vê as estruturas públicas sendo tratadas como são. Vejam, imagine o seguinte, gente. O trauma dessas pessoas que estão aqui e que foram vitimadas pelas enchentes de 24, maio de 24. E agora vem uma chuva mais forte, 400 milímetros de chuva no período, muita chuva. E os traumas afloram, as pessoas dão entrevistas chorando. Imagine um povo que vive na expectativa de chuvas de bombas todos os dias, há décadas. Tu olha para Gaza, aquilo virou um escombro, é um escombro. As pessoas não têm o que comer. Quando as pessoas vão buscar comida, são mortas, como aconteceu anteontem, de novo. E mortas pelo exército de um outro que dizem vive num Estado democrático, mas que de ações democráticas pouco tem. Netanyahu e seu governo são o que são. E Netanyahu é o governante mais longevo da história de Israel. Dá para entender? Dá para entender? Dá. Porque quando um Deus é usado para guerrear com outro Deus, eu sempre faço aquela pergunta, né? Quem botou aquele cara lá? O povo de Israel. Quem elegeu Netanyahu foi o povo de Israel. Então, as responsabilidades, sim, elas precisam ser endereçadas. E nós, especialmente diante das nossas omissões, nós, quando damos de ombros para essas coisas que acontecem do outro lado do mundo, fazendo de conta que isso não nos atinge, somos muito responsáveis por tudo isso. Muito responsáveis por tudo isso. Olha, já disse isso aqui para vocês. O parceiro do meu filho esses dias disse-me: tio, a ignorância é uma dádiva. É. Mas eu tenho este defeito, eu não consigo ver coisas que eu não acho corretas e não falar. E tem pessoas que acham que qualquer crítica, qualquer fala, qualquer análise que pretende entender o mundo é uma agressão pessoal. Não, nós não somos tão importantes quanto achamos que somos. Não, não somos, não. Outra coisa que eu sempre digo, cara, tu pega o ser mais rico do mundo e o ser mais pobre do mundo e leva ele no banheiro, quando saírem dali os dois, o cheiro que fica é o mesmo. O rico não defeca lavanda. Somos seres humanos que sofremos com as cheias, que sofremos com a água pela canela, que nos traumatizamos com as experiências que passamos. Então, a solidariedade, por exemplo, ao povo palestino, a solidariedade à vida, o repúdio à guerra, é uma necessidade. Vamos lá.